ainda estamos insistindo um pouquinho nessa questão da soberania de Deus. Porque basicamente o assunto mais de destaque ali no livro de João tem vários assuntos, fala sobre vários. Mas o de maior destaque ali é a soberania de Deus. Né? É a soberania de Deus. E sempre lembrando, para aqueles que acham que Deus não é soberano, que Ele não faz do jeito que quer, que você pode fazer o que você quer, vai perguntar para Jonas. Vai perguntar para Jonas para ver se ele concorda que ele tem livre-arbítrio, que ele pode fazer o que quer. Né? E Jonas vai te falar, não. Não deu para mim fazer o que eu queria, não. Queria ir para Tarso, fui para tentei ir, mas não deu. Deus não deixou. Né? Então, nós fomos salvos, o primeiro princípio de hoje, nós fomos salvos por um Deus soberano. Entendeu? Nós fomos salvos por um Deus soberano, um Deus criador de todas as coisas, que controla todas as coisas, que está no domínio de tudo, que está no controle de tudo, que nada acontece à parte de Deus. Nada. Né? Então, João 15,16, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os atendeu, conforme o Senhor havia falado a Moisés. Né? A soberania de Deus. Deus endureceu enquanto ele queria. Ele não queria que o povo saísse do Egito. Não estava na hora ainda do povo sair do Egito. Ele endurecia o coração de Faraó. Na hora que estava na hora do povo sair, ele amoleceu o coração de Faraó. Simples assim. Como 2 e 2 é 4. Simples assim. Atos 16, 14. Olha, esse texto aqui é daqueles textos que, irmãos, toda a Bíblia é importante. Não tem uma vírgula na Bíblia que não é importante. Toda a Bíblia é importante, né? Mas parece que tem coisas que é mais ainda, né? E aqui Atos 16, 14 é um texto assim, que nos, né, abre o nosso entendimento, nos revela coisas tremendas aqui, apenas um pequeno texto. Olha só o que está escrito. Uma das mulheres que nos ouvia, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as palavras que Paulo dizia. Em uma outra versão, diz assim, que o Senhor lhe abriu o coração para entender o que Paulo pregava. Uma outra versão. O significado ali é o mesmo, mas dá para entender melhor, né? Ele abriu o coração dela, Deus abriu o coração dela para ela entender o que Paulo pregava. Bom, como vocês aqui são tudo pessoas inteligentes, né? Cheias de Deus, então com certeza vocês já mataram a charada, né? Se Deus não abrir o seu coração, você não vai entender nada do que eu estou falando. Você pensa que entende, você vai entender superficialmente, você vai entender as palavras assim, de uma maneira natural, mas você não vai entender profundamente o que Deus está querendo dizer com isso aqui que eu estou falando, entendeu? Né? E se Deus não abriu o meu coração para mim pregar a palavra da maneira correta, também não vou conseguir. E a mesma coisa é vocês. Assim como abriu o coração de Lídia, ele precisa abrir o coração de cada um de vocês para vocês entenderem a minha pregação. É a mesma coisa. Vocês são pessoas também, nós somos pessoas igual Lídia. Você entendeu? Então, olha como Deus é soberano. Olha como Deus é soberano. Olha como Deus cuida de nós. Olha como tudo que acontece de bom na nossa vida, a honra e a glória é para Ele. Não é tremendo isso? Então pense bem uma coisa, se você saiu de casa hoje, quem abriu o teu coração e veio aqui para a igreja, quem abriu o teu coração e convenceu você a vir para cá, foi Deus. Então, repetindo sempre essa mesma coisa, isso aqui eu vou repetir 300 milhões de vezes até o dia da minha morte. Entendeu? Quando você faz alguma coisa errada, a culpa é sua, você é o responsável. Você pode dizer, eu fiz. Agora, quando você faz alguma coisa correta, certa, aí se diz, o Senhor fez. Eu só fui o instrumento, né? Eu só fui o instrumento. O Senhor é que fez. Então você percebeu? Não tem honra para nós, não tem glória para o homem. A honra e a glória é sempre para Deus. Mas e aí que está o problema, que tem gente que não quer abrir mão da honra e da glória. Ele quer, não que isso, eu trabalhei, eu fiz, eu estudei, eu não sei o que lá. Entendeu? Ele quer ser senhor de si, ele quer a glória para ele, né? Mas para ser cristão não tem jeito, porque a Bíblia é bem clara, diz que Deus não divide a sua glória com ninguém.
toda a honra e toda a glória é para Ele. Entendeu? Preste bem atenção numa coisa. Se Deus não te ajudar, amanhã você nem consegue levantar da cama, você nem consegue acordar. Pela sua própria força você não consegue acordar. Você só vai acordar amanhã porque Deus estará contigo, só por isso, senão você não acordaria. Entendeu? E não é só você não, eu também, tudo a mesma coisa. Todos nós. Entendeu? Todos nós. Agora olha aqui o versículo que eu vou ler agora. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, prestou atenção? Também, ninguém pode ir ao Pai, e também ninguém pode vir aqui à igreja se o Pai não trouxe. Você prestou atenção? Se você está aqui, foi Ele que te trouxe. Né? E se você for a Deus, se você decidir se converter e se batizar, é Deus que te trouxe. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Né? Então, tem uma ilustração que eu dou sempre, que ela é muito boa. Tem muitas ilustrações, aliás, a maioria delas são minhas mesmo, são eu mesmo que crio ali. Mas essa aqui não é minha, não. Essa aqui é o pastor Augusto Nicodemo, eu aprendi com ele. Né? Ele falou assim, se chegar na porta da igreja, tiver um versículo lá, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí você chega na porta da igreja e você olha aquilo ali. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Espera aí, ele está me fazendo um convite. E está me fazendo um convite. E eu devo aceitar esse convite. Eu vou aceitar esse convite. Eu vou. Ele está me chamando. Aí você entra. E depois que você entrou, você olha para o lado de dentro da placa, aí está escrito: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí então você cai a ficha, se fala, foi eu que decidi entrar, mas quem me convenceu a decidir entrar foi Ele. Né? E agora que eu entrei, eu vejo que foi Ele que me convenceu a entrar, que ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar, entendeu? Então eu vejo que a honra e a glória é para Ele. Muito obrigado, Senhor. Prestou atenção? Então, não tem coisa melhor do que entender a soberania de Deus para a gente abaixar o topete, ficar um pouquinho mais humilde. Não tem coisa melhor. Não tem como você ser uma pessoa mais humilde sem entender a soberania de Deus, se achar que você pode, eu posso. Não é? Irmão, nós não podemos nada. Sem Deus nós não podemos nada. O próximo a respirada, sem Deus, se ele não tiver contigo, você não dá, você já cai. Não, eu estou exagerando? Não tem nenhum exagero. É exatamente desse jeito. Entendeu? Sabe, sem Deus nós não saímos de casa. Né? É bem claro, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então é Deus que vai chamar, é Deus que chama a gente, é Deus que convence, é Deus que traz, é Deus que faz a transformação na vida da gente. E é Ele que vai ressuscitar a gente no último dia, né? Então, eu sempre digo, né? A salvação é uma obra 100% de Deus. É uma obra feita 100% por Deus, sem a participação humana. Por que sem a participação humana? Porque espiritualmente está morto. O morto não pode ajudar a fazer nada. Espiritualmente está morto. Então, uma obra 100% de Deus, sem a participação humana. Agora, depois que você está salvo, agora você não está mais morto espiritualmente. Você está salvo, você, né? Creio em Jesus, você arrepende dos seus pecados. Agora, a obra continua sendo 100% de Deus, só que agora com a participação nossa. Então, por isso que nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Né? Tanto é que aqueles pecados que a gente comete quando a gente não era cristão, a gente não é, antes lá, a Bíblia diz que Deus esquece. Agora, depois de crente, não. Tem consequência o que a gente faz. Entendeu? Os de antigamente têm consequência também, porque Deus esquece, mas o homem não esquece, né? O homem não esquece, né? Você dava calote nos outros, perdia, tá devendo para um monte de gente lá, e aí você converte, se arrepende do seu pecado, Deus perdoa, esquece, não tem mais calote. Você não é mais caloteiro, agora você é um homem de Deus. Entendeu? Deus esquece isso aí, mas o cara que você
está devendo para ele não esquece, não. O cara que você está devendo para ele não esquece, não. Então, as coisas do passado ainda têm umas consequências, porque o homem não te perdoa, né? Mas perante a Deus não tem consequência. A consequência é depois que você é crente. Depois que é crente, aí o próprio Deus, o que aconteceu com Davi? Davi não fez as coisas erradas? Ele não perdeu a salvação, ele não foi para o inferno. Mas a vida dele foi difícil depois do adultério, né? Depois, né? Atos 13, 48 diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, nos arremete para aquele versículo que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Não é eu sou um caminho, eu sou o caminho. Então, eu não sou um pão, eu sou o pão. Eu sou a vida. A única fonte de vida é Jesus. Não existe vida sem Jesus. Sem Jesus não tem vida. Então, se uma pessoa ela não quer Jesus, ela não confia em Jesus, e não é esse negócio de confiar em Jesus e mais um monte de coisa, né? Porque tem gente que confia em Jesus, Maria confia em Jesus e mais Paulo, confia em Jesus e mais no pastor, né? Confia em Jesus mais no pai e na mãe. Todos eles você não tem que confiar no pai e na mãe. Confiar no pastor, se ele for um bom pastor, se for um bom pai, tem que confiar. Não estou dizendo que você não tem que dar o voto de confiança ali, mas confiar, achar que esse aí que vai salvar você, aí não dá, né? Ou vai ajudar, vai contribuir, né? Nada. A salvação é 100% de Deus. Deus não precisa de ajuda de ninguém para nada. Não é só para salvar a gente, não. Deus não precisa de ajuda de ninguém para nada. Então, o que nós fazemos aqui de bom para a obra de Deus, nós servimos a Deus, não é que nós estamos ajudando a Deus. Ele está usando isso para nos treinar. Essa ajuda é para nós mesmos. O objetivo único é treinar, porque Deus não precisa de nada. Não tem nada que nós possamos dar para Ele que Ele não tenha. Entendeu? E também, se a gente quisesse dar alguma coisa para Ele, o que nós temos é imperfeito. E Deus não recebe nada imperfeito. Ele é perfeito, santo. Né? Filipenses 2,13. Vocês estão prestando atenção que eu não estou aqui com o módulo achômetro ligado, entendeu? E o módulo palpitrômetro também não está ligado. Entendeu? O que está ligado aqui é o módulo Bíblia Sagrada. Olha o que diz aqui, Filipenses 2,13. Porque Deus que produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não é a sua boa vontade, é a dele, viu? Segundo a vontade dele. Então o módulo aqui que está ligado não é o palpitrômetro nem o achômetro. É a Bíblia Sagrada. As Escrituras. Enquanto nós estivermos seguindo as Escrituras, não seremos enganados. Jamais. Jamais. Né? E é lógico que a gente não entende totalmente a Escritura. Quando eu me converti, eu comecei a entender um pouquinho. Com 5 anos convertido, entendi um pouquinho mais. Com 10, um pouquinho mais. Com 20, um pouquinho mais. Com 25, um pouquinho mais. Agora com 30, um pouquinho mais. Quando daqui mais uns 10 anos, eu já vou estar entendendo um pouquinho mais. Então significa que a gente não sabe tudo da Bíblia. Mas quando a gente está entendendo e está se esforçando, buscando aquilo que a gente não sabe, Deus nos protege, Ele guarda, Ele protege. Entendeu? Então você pode ficar em paz. Se você está seguindo a Bíblia, você pode ficar em paz. Porque quando você se atrapalhar um pouquinho, Deus ele cuida da gente. Né? Você pode ficar em paz, não precisa ficar preocupado. Mas eu não conheço toda a Bíblia, e aí a hora que eu errar eu vou ser fulminado. Não. Né? Não, Deus guarda a vida da gente. Mas é um texto tremendo, né? Porque Deus é que produz em vós tanto o querer quanto o realizar. Então, se você quis vir para a igreja hoje, né? Quem quis vir para a igreja? Todos que estão aqui, né? É óbvio que você está aqui porque você quis vir. Mas quem produziu em você esse querer? E ainda te digo mais, né? Tudo coopera para o bem daqueles que chamam a Deus, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se Deus quis que você viesse aqui, Ele deve ter um propósito para você aqui. Nesse lugar. Alguma coisa Ele vai fazer de especial na sua vida, né? Ele deve ter, não. Com certeza Ele tem. Com certeza. Né? Então, agora olha aqui. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie ou se orgulhe. Porque pela graça sois salvos. Então, se pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é um dom de Deus. É para ninguém se vangloriar, é para que todos dêem a honra e a glória para Deus. Então,
Então tá bom, eu vou me esforçar para quê, né? Quer dizer, vim para a igreja sempre, me dedicar, dar o dízimo, mudar de vida, né? Parar de fumar, parar de beber, parar de mentir, parar de, entendeu? Ainda ajudar os necessitados, ajudar o irmão que está precisando. Para que eu vou fazer tudo isso? Se é Deus que salva, se a salvação é pela graça, se a salvação não é assim? A maioria das igrejas hoje, elas têm esse pensamento. Só que o próprio texto já explica. Ó, vamos ler o outro versículo? Vamos ler o outro versículo que vem depois desse? O que diz o outro versículo? Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Quer dizer, primeiro ele fala de um jeito que parece que não tem necessidade da gente fazer nada, né? Que é tudo ele que faz. E é mesmo. Mas só que logo em seguida ele dá ordem. Nós fomos criados para as boas obras. Entendeu? Então você não vai ser salvo pela... Falei no início, não falei? Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Então não existe esse negócio, essas igrejas modernas. Ah, não, nós estamos pela graça agora. A sainha parece um cinto, entendeu? E é a graça, nós estamos adorando. O outro lá é homossexual e é pastor, entendeu? Tá, e vamos lá, é a graça, entendeu? Então não tem esse negócio não. Aí tem gente que vai ler a Bíblia, mas só lê o texto que interessa a ele, para ele continuar fazendo as mesmas coisas que ele faz. Não quer mudança, entendeu? E não existe cristianismo sem mudança. Entendeu? Aquelas igrejas, aquele povo que prega assim, vem que Deus vai resolver os seus problemas, vem que você vai ficar rico, vem que vai dar tudo certo, é tudo mentiroso. O cristianismo de verdade é arrependimento de pecado, porque tem muitos lugares que você vai, né? E os irmãos, eles gostam de dar testemunho, né? Testemunho. E eu não acho errado. Se a pessoa aconteceu uma coisa muito extraordinária na vida da pessoa, e isso é bem comprovado que aconteceu, irmão, faz favor, vem aqui dar um testemunho aqui para os irmãos ver que Deus cura mesmo, que Deus faz, né, tal, pá, né? Não é errado, né? Mas isso não é uma regra, isso é uma vez ou outra, e quando for uma coisa bastante extraordinária, né? Mas tem lugar que é testemunho para tudo, né? Testemunho para tudo, né? E uma certa, isso não é piada não, viu? Uma certa vez, 100 pessoas no lugar, né, e o cara foi dar um testemunho, e ele falou, Deus é maravilhoso, né, o cara novinho convertido, entre aspas, né, novinho convertido, né, falou assim, eu fumava 3 baseados por dia, agora eu só estou fumando 1 por dia, entendeu? Pelo amor de Deus, isso não é piada, isso é real, eu estava presente, entendeu? Aí tem aquelas pessoas que vão, né, e dá um monte de testemunho que não tem nada a ver, né? Então, o testemunho mesmo que Deus quer é o nosso testemunho de vida. Entendeu? A pessoa olhar para você e falar, como aquele irmão mudou, hein? Né? Nossa, como o comportamento dele hoje está exemplar. Mas o que aconteceu com aquela irmã? Entendeu? A maioria aqui que estão aqui, eu vejo isso. Nossa, mas como que aquele irmão mudou? Fico pensando, né? A mudança real é a mudança de vida, entendeu? Quer dizer, não adianta a pessoa vir aqui falar, dar um testemunho bonito, falar bonito, e a pessoa continua fazendo as mesmas coisas, entendeu? Então, esse é que é o testemunho de vida, é a mudança, né? Então, tem lugar que as pessoas vão na frente e dão um testemunho sobre o que Deus deu, né? Sobre o que ela ganhou depois que converteu. Ela vai lá, pastor, Deus me deu uma nova empresa, eu estava falido, resgatei os 100 cheques sem fundo que eu tinha, resgatei tudo, resgatei a minha empresa, eu tinha um carro, agora tenho 2. O lugar que eu me converti era Associação, Adonep é o nome, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Lá, como não era uma igreja, era um grupo evangelístico. Então, se a gente convertesse, eles falavam, você tem que ir para a igreja agora, porque você precisa se batizar, você precisa tal, você tem que ir para a igreja, que aqui a gente é um grupo evangelístico. É assim que eles trabalhavam. E lá tinha esse negócio de dar testemunho. E sabe como é que eram os testemunhos lá? As pessoas iam contar o que ela perdeu depois que ela converteu. E como era um negócio de empresário, tinha empresário lá, que falava o que tinha perdido, nossa, milhões.
E eu quero confessar uma coisa a vocês. Eu não era só um empresário, assim, também, não vamos... Assim, mas eu tinha 2 restaurantes, entendeu? Depois que eu me converti, eu perdi uns 30% do meu patrimônio. E 30% do meu patrimônio não era muito pouco, não. E nesse lugar que eu me converti ali, eles vinham dar o testemunho que eles tinham perdido. Entendeu? Eles não davam o testemunho de quem tinha ganhado, que tinha ganhado. Era o testemunho do que tinha perdido. Entendeu? Né? E sempre o que tinha ganhado, é lógico, era a salvação. Era a salvação. Né? Deus me livrou do inferno. Mas no sentido material era o testemunho. Entendeu? Então, o que acontece? Eu não estou dizendo que toda pessoa que converte ela vai ter que perder coisas materiais. Nem sempre. Ah, mas eu vou falar para você, viu? Muitas vezes, se a pessoa não era muito honesta, às vezes ela perde, Deus tira. Né? Porque essa é a melhor maneira de abençoar um homem, Deus abençoar. Falar assim, olha, você tem 10 bicicletas, né? Só que é o seguinte, aquelas 8 ali você comprou, eu vou te abençoar, irmão. Sou seu Deus, eu sou seu pai, eu te amo e eu vou te abençoar. E para te abençoar, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas 2 que você roubou. Ficar só com aquelas 8 ali que você comprou. E aí agora nós vamos fazer essas 8 virar. Né? Fazer você ganhar dinheiro com essas 8 aí. Você prestou atenção? Você está com câncer. A pessoa está com câncer. Ou com qualquer outra doença. Ela vai para o médico, o que acontece? Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos tirar essa parte ruim aqui. Essa parte aqui ruim, vamos tirar. Para depois, né? Dar um remédio e você vai ficar bom, vai ficar uma maravilha, você vai ficar melhor que antes. Não é assim que funciona? Vamos lá para frente então para soberania e fé. João 19, 10 e 11. Então Pilatos insistiu. Esse então Pilatos insistiu, vou explicar o contexto, senão vocês não entendem. Né? Jesus, ele estava perante a Pilatos para ser crucificado. Né? Um pouco antes da crucificação. E Pilatos falava um monte de coisa, e Jesus não dava nem bola, porque Jesus estava ali, ele sabia que ele nasceu para aquilo ali, ele estava esperando chegar um momento dele ser morto, que sabia que ele nasceu para aquilo, então ele estava ali tranquilo, né? E tranquilo em aspas, porque ele como ser humano ele ia sentir a dor também da cruz e tal, né? Mas tranquilo no sentido que ele sabia que foi para isso que ele nasceu, né? Para morrer ali. Então ele só estava esperando chegar o momento. E Pilatos falava, ele não respondia nada. Aí, de repente, Pilatos fica nervoso e fala, tu não sabes que eu tenho autoridade para te matar, para te crucificar, para fazer o coisa? Aí, olha o que Jesus respondeu para Pilatos. Falou assim, ó, não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? E Jesus lhe respondeu, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Nenhuma autoridade... Jesus fala claramente para Pilatos, nenhuma autoridade você teria se não fosse dada de cima, não fosse dada por Deus, por mim mesmo. Você tem alguma autoridade? Diz que o homem é o cabeça da mulher, né? Você tem uma certa autoridade aí sobre a mulher. Você tem porque Deus te deu, senão você não teria. Né? Tem autoridade sobre seus filhos? Tem. Tem porque Deus te deu, senão você não teria. Eu tenho alguma autoridade sobre vocês aqui como pastor? Tenho ou não tenho? Só tenho porque Deus me deu, senão não teria. Prestou atenção? Tudo é Deus, irmão. Nós temos que aprender a viver para Deus, por Ele, para Ele, servir a Ele e confiar nele, porque Ele é Deus e está no controle de tudo. E Ele fazendo as coisas é melhor que a gente fazer. Ele dirigindo é melhor porque Ele sabe mais do que nós. E a honra e a glória sendo para Ele é melhor, porque Ele merece e a gente não merece. Se a gente receber honra e glória, a gente fica mais soberbo ainda do que a gente já está. Então, só Ele que pode receber a honra e a glória, só Ele que deve receber a honra e a glória. Toda a honra e a glória deve ser para Ele. Salmo 119, 71. Foi-me bom eu ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. E uma outra versão fala, foi bom eu ter sido afligido para que aprendesse os teus mandamentos. Tem hora que você tem que passar por uma aflição para poder obedecer. Se está indo para o caminho errado, Deus... Né? Por isso que eu falo, muitas vezes está acontecendo alguma coisa errada na nossa vida, pode ser semeadura, você semeou coisa errada, agora está colhendo. Pode ser, você está indo para um caminho errado, Deus está querendo te trazer de volta. Né? E pode ser, muitas vezes, por você ser fiel. Né? Você está sendo muito fiel a Deus, aí o mundo se levanta contra você.
né? Não é verdade? Os apóstolos estavam sendo fiéis a Deus, o mundo se levantou contra eles, foram martirizados, foram mortos. Então, Deus tem um propósito em tudo. E quando você fala em tudo, é em tudo. Se você casou com aquela mulher que você casou, Deus tem um propósito nisso. Ninguém jamais deveria pensar na face, pelo menos um cristão, né? E sim, puxa vida, né? Acho que eu errei casar com essa pessoa aí, ou seja o homem ou a mulher, acho que eu errei casar com essa pessoa, podia ter casado com outra, né? Hoje meu filho mais novo estava lá em casa, né? E aí a dona Carol estava contando para ele, né? De quando a gente se conheceu, né? Aí falou assim, nossa, por pouco então deu certo o negócio, né? Aí se não tivesse dado certo, aí não tinha milícia, não tinha o coisa, não tinha o... Você viu? Entendeu? Então, Deus tem um propósito, Deus já tinha um propósito, nascer aquelas crianças daquele jeito, já tinha um propósito. É essa daí que Deus escolheu, não tem outra. Né? É essa daí. Carolzinha. Não tem jeito. Ninguém, até uma pessoa não cristã, tudo bem, mas um cristão jamais deveria de pensar isso. Eu podia ter casado com uma pessoa melhor. Não. A pessoa melhor é essa que você casou, essa aí é que Deus escolheu. Mas eu não era crente ainda, não foi Deus que escolheu, foi eu mesmo. Não. Você não estava com ele, mas ele já estava contigo. Entendeu? Quantos casaram aqui não era crente ainda? Né? Quando você casou. Você não estava com ele, mas ele já estava contigo. Ele estava contigo desde sempre, desde antes da fundação do mundo. Não existe esse negócio, porque eu casei quando não era crente, então não foi Deus que... Não, tudo é Deus. Ele está no controle de tudo. Né? Soberania é fonte de consolo. Eu vou pular um pouquinho aqui, senão não vai dar tempo. Aqui, Jonas é 4:3. Esse ponto aqui é importante. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim melhor é morrer do que viver. Então, Jonas era um profeta de Deus, ele era um servo de Deus, e ora ali, e ele entendia da soberania de Deus, só que ele vacilava. Não é assim que nós somos crentes muitas vezes, a gente até conhece a palavra, a gente até sabe que é o certo, mas de repente a gente vacila. Não é assim que acontece com o cristão. E ele entendia, ele sabia que Deus era soberano, mas ele ora, ele parece que entendia a soberania de Deus, ora parece que não, é o vacilo, né? A gente está atento, então, ele estava lá no ventre do peixe e ele clamou, ele orou, parece que ele se arrependeu, ele entendeu que ele estava errado, que ele tinha fugido de Deus, que fugir de Deus não tem jeito, mas depois, quando a árvore secou, a árvore que fazia a sombra, ele se revoltou de novo, entendeu? Agora tira minha vida, pois é melhor morrer do que viver. Né? Então o que acontece? Quando nós estamos no momento de tribulação, ao invés de dizer, tira minha vida, é melhor morrer do que viver, fala, o Senhor Deus, o Senhor tirou. O Senhor está no controle, o Senhor sabe o que está fazendo. E Ele não vai me deixar sozinho. Pode estar doendo, posso estar perdendo isso, posso estar perdendo aquilo, a situação pode estar difícil, mas eu não estou sozinho, porque Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Entendeu? Veja bem, como a soberania de Deus é fonte de consolo. Veja como a soberania de Deus traz paz. A soberania de Deus, quando você entendeu a soberania de Deus, você não se desestabiliza com facilidade. Mas se você não entendeu a soberania de Deus, qualquer coisa a gente desestabiliza. O homem de Deus, quanto mais maduro ele fica, aparentemente assim, mais frio ele fica. Aparentemente, mais frio, porque ele não se desestabiliza com facilidade. Né? Ele é pé no chão, apareceu. A vaca está atolada, ele já viu a vaca atolada um monte de vezes, ele já passou por aquilo ali um monte de vezes. E ele viu, ele entendeu que Deus está no controle, Deus vai tirar a vaca de lá. Mateus 6, 30-31. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Né? Todo sofrimento é por causa do pecado, mas não é necessariamente um pecado que você cometeu. Né? Eu sempre cito o caso aqui da Iveli. A Iveli é uma mulher de Deus abençoada, firme, forte.
Quem conhece Eveli faz pouco tempo não vai acreditar, mas ela era forte, andava de bike assim, para todos esses lugares, aí para cima, para baixo, e, né, firme. Mulher de Deus, abençoada, firme com Deus, né? Aí vem um doido de lá, né, que não sei se usou umas drogas, não sei o que aconteceu com o doido, correu muito, bateu na bicicleta da Eveli e derrubou a Eveli. Eveli está até hoje sofrendo consequências do negócio. Foi pecado? Foi. Foi por causa do pecado. Mas não para o pecado dela, não que ela tivesse em pecado. A mulher de Deus, né? Mas foi por causa do pecado, no sentido que, se Adão e Eva não tivessem pecado, se o pecado não tivesse vindo lá atrás, né? Porque todo pecado, todo sofrimento, ele tem uma raiz do pecado. Então, algumas igrejas, se o cara não está indo bem, ele está em pecado, né? Alguma coisa que deu errado, aconteceu alguma coisa errada, o Jó. Os amigos de Jó acusaram ele de que ele estava em pecado. Prestou atenção? Né? Acusaram ele. Então, esse negócio que você está indo mal, aconteceu alguma coisa, é pecado? Não, isso aí tem uma fonte de verdade. É lógico que se não fosse o pecado, ninguém não tinha acidente, ninguém caía de bicicleta, entendeu? Lá no jardim, Deus ia falar com Adão e Eva lá todo dia e, né, não tinha pecado, eles conversavam tranquilo, sem pecado. A partir do momento que Adão e Eva pecou, aí já mudou, né? Então, lógico que todo sofrimento, toda coisa é consequência do pecado, mas não significa que tudo o que acontece é porque você está em pecado naquele momento. É isso que a gente precisa entender. O exemplo da Eveli é um exemplo bom. Não significa que ela estava em pecado. Ela não estava em pecado, coisa nenhuma. Mulher de Deus, abençoada, firme. Mas é consequência do pecado. O rapaz lá devia estar. Deve ter chapado alguma coisa. Ó, esse ponto aqui é o mais importante, esse princípio aqui, ó. A importância da igreja. Olha o que Jonas falou. Olha o que Jonas falou. Eu disse, fui expulso da tua presença, como poderei ver o teu santo templo novamente? Preste bem atenção. Jonas está na barriga do peixe. Você entendeu? E ele não está preocupado. Gente, como que eu vou sair daqui? E a hora que eu sair da barriga desse peixe, outro peixe vai me comer? Gente, mas e se esse peixe apertar um pouco a barriga aí que ele me mata? Gente, e se ele não pensou essas coisas, ele pensou, será se eu ainda vou ver os irmãos? Será se eu ainda vou poder ir na igreja? Olha o que ele estava preocupado com a igreja, irmão. O santo templo para nós é a igreja. Então seria mais ou menos o seguinte. Vou dar uma ilustração aqui. Presta atenção no que eu vou falar, que isso aqui é forte, irmão. Você está andando de carro, não vai acontecer isso com você não, mas é só uma ilustração. Está andando de carro, bate, tá, capota, pau, tá, entendeu? E você está lá, preso na ferragem lá. Você está preso na ferragem. É mais ou menos uma situação parecida com a de Jonas lá, na barriga do peixe. Você está preso na ferragem lá, mas você não está preocupado se o bombeiro vai chegar a tempo. Você não está nem preocupado se o tanque do combustível vai explodir antes do bombeiro chegar. Você não está preocupado se na hora que for cortar as ferragens lá, cortar o seu braço junto. Você não está preocupado. Você está preocupado, será se eu ainda vou ouvir a pregação do pastor Valmir? Será se eu ainda vou ver a dona Carol lá na igreja? Será se eu vou ver ainda a Cidinha lá na igreja? Será se eu ainda vou ter a oportunidade de ver os irmãos da igreja? Você prestou atenção? Prestou atenção? A importância da igreja, irmãos. Prestou atenção à importância da igreja? E olha o que diz Hebreus 10, 25. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Em outra versão fala... Aqui fala, não abandonemos a prática de nos reunir. Outra versão fala, não abandonemos a prática de congregar, que é a mesma coisa, mas dá para entender um pouquinho melhor. Congregar, não é para abandonar a prática de congregar. Irmãos, a igreja não salva, mas é lá que se reúne os salvos. É lá onde você encontra os salvos. É isso, você encontra alguns não salvos também. A Bíblia diz que no meio da igreja tem o joio. Mas a igreja não salva, mas é ali que se reúne os salvos. Entendeu? Quem não é salvo, quem não vem para a igreja, não é salvo. É lógico que
Que tem pessoas, ela tem uma senhorinha lá que não tem ninguém que leva, ela não dirige e tal, ela não vem para a igreja, mas ela tem Deus no coração, ela é cheia de Deus, ela morrer, ela vai para o céu. Tem um senhorzinho lá que é deficiente, que gostaria de vir na igreja, mas ninguém leva, ele não convém. Mas ele é homem de Deus, ele tem Deus no coração, ele morrer, ele vai para o céu. Mas a pessoa que pode vir na igreja, já entendeu que é necessário vir na igreja, e não se esforça, ou então não vem porque lá tem gente fofoqueira, né? Tem aquela frasezinha tradicional, né? Você não quer vir para a igreja porque lá tem fofoqueiro? Vem, só vai aumentar mais um. Só mais um fofoqueiro. Né? Você não quer vir para a igreja porque lá na igreja só tem gente chata? É só você vir que vai aumentar mais um chato. Tem 100 chatos lá na igreja, se você for, vai ficar 101. Só assim, pronto. Entendeu? Não existe esse negócio. A Bíblia diz que a gente tem que amar aos irmãos. Quem não ama os irmãos não ama a Deus. A pessoa não quer vir na igreja porque não quer ver gente, não quer ter comunhão com os irmãos. Irmão, minha maior alegria é estar com os irmãos. Meus filhos, minhas noras, meus netos, minha esposa e os irmãos. A minha maior alegria. Alegria, quem tem Deus, quem é cheio do Espírito, ele quer estar com as pessoas. As pessoas são mais importantes que coisas. Eu gosto de assistir um futebolzinho. Mas não deixa de estar com as pessoas não, por causa disso, não. As pessoas são mais importantes que dinheiro, mais importante que futebol, mais importante que coisas. As pessoas. Sabe? Essas coisas lá no céu não vai ninguém para lá, só as pessoas, os irmãos que vão para lá. A gente vai se encontrar lá. Não vou encontrar lá nem o Corinthians, nem o Palmeiras, nem o Corinthians, graças a Deus. Nem o Corinthians, nem o Palmeiras, não vou encontrar ninguém lá. Vou encontrar os irmãos lá. Os irmãos. Entendeu? Não vou encontrar meus carros lá, minhas casas, nada. Vou encontrar os irmãos que eu vou encontrar lá no céu, irmão. Estou terminando. Efésios 4:32. Pelo contrário, sede bondosos e tenham compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Como que eu vou exercer isso aqui se eu não estou na igreja? Se eu não gosto de pessoas, se eu fico de longe da pessoa, que eu não vou na igreja? Né? Então, a importância de congregar. Precisamos fazer parte de uma igreja. Né? Acho que foi o Marco aqui que falou uma vez para mim, né? Que antes de vir aqui para resgatar, ele passou por várias igrejas. Mas o pessoal só pregava mentira. Ele falou, não posso ficar aqui. Aí vou para outra. Aí quem prega mentira também, vou para outra. Aí dava vontade até de desistir. Mas ele falou, mas se eu desistir de ir na igreja, mas como é que vai ser? Quem que vai casar minha filha? Quem que vai? Como é que eu vou tomar ceia? Como é que eu vou? Eu vou ver sozinho? Como é que vai ser isso? Não posso desistir, eu tenho que procurar até achar. Achou! Achou! Glória a Deus. Tá feliz, Marco? Glória a Deus. Louvado seja Deus. 1 João, presta atenção nisso aqui. 1 João 1, 6, 7. Se dissermos que temos comunhão, isso aqui é forte, irmãos. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Ultimamente eu estou meio cheio de graça, não? Ai, meu Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para você ser perdoado dos pecados, você tem que andar com os irmãos, tem que conviver com os irmãos. Não é isso que o texto está falando? Gente, isso é muito sério. Então não existe cristianismo sem amor a Deus, sem amor aos irmãos. E quem não ama os filhos, né? Uma vez, há muito tempo atrás, é interessante, eu sou bem esquecido, uma coisa longa, a minha memória longa é boa. Boa. Né? Uma vez eu achei que o Ricardo tinha ficado meio bravo comigo, sabe? Aconteceu uma situação lá, achei que ele tinha ficado com raiva. Você entendeu? Aí eu fui lá conversar com ele. E aí, sabe o que ele falou para mim? E aí eu falei para ele assim, ô Ricardo, não sei se o Ricardo lembra disso. Eu falei para ele assim, ô Ricardo,
Você ficou com raiva de mim, eu estava disposto a pedir perdão e tal. Ficou bravo comigo, ficou com raiva de mim lá, o negócio. Falou, não, pastor, de jeito nenhum. Como é que eu posso? Eu estou resumindo aqui, né? Como é que eu posso ficar com raiva de alguém que ama tanto os meus filhos? Não sei se ele se lembra, mas faz muito tempo. Alguém que ama tanto os meus filhos, entendeu? E eu vou falar um negócio para você. Você quer conquistar um pai ou uma mãe, ama os filhos dele. Entendeu? Você quer conquistar Deus, ama os filhos dele. Então não tem essa história de ir para a igreja e achar que todo mundo é fofoqueiro. Entendeu? Tem gente que vem para a igreja e só vê os defeitos. Mas o problema está no óculos. O óculos está embaçado, está sujo. Então ele só vê sujeira. Tem que trocar o óculos. Entendeu? Tem que trocar o óculos do coração. Você não pode também... Eu não estou dizendo que você tem que ser besta e que você não vai ver as coisas erradas. Mas você tem que botar uma ênfase maior nas coisas boas. Não fica focando demais nas coisas erradas, gente. Entendeu? Ah, aconteceu um negócio errado aqui. Agora esquece tudo que aconteceu de bom. Os irmãos que veio nos visitar. Outro irmão que veio. O irmão que disse que me ama. Esquece tudo isso. Agora o foco é naquele ali que olhou para minha cara atravessado. Entendeu? Parece que a única coisa que aconteceu aqui na igreja foi só aquele ali que olhou para minha cara atravessado. Espera aí, mas não aconteceu só isso na igreja. Aconteceram outras coisas. Mas a pessoa só foca nas coisas ruins, meu Deus. Não pode focar mais nas coisas ruins. Não estou falando que você vai ter que ficar cego. A gente vai ver, você vai avaliar, tem coisa que não foi muito legal. Então, mas o importante é a gente procurar colocar o nosso foco, o nosso coração mais nas coisas boas, né, que acontece. Senão você mina a sua fé e acaba minando a fé de quem está perto de você também, que você só fala coisa ruim. Você vai ficar uma pessoa deprimida e vai deprimir quem está perto de você, se ele bobear. A mulher queimou feijão. Meu santo Deus, você já está meio fortinho, já gordinho, graças ao feijão que ela faz todo dia, e sempre fez o feijão direitinho, só porque hoje ela deu um acidente lá, ela queimou o feijão, agora a mulher não presta mais, a mulher não sabe cozinhar mais. É assim que funcionam as coisas? Não é. Vai desvalorizar tudo que ela fez de bom por causa de um erro. Então, Jonas, ele estava na barriga do peixe grande. A gente fala baleia, a Bíblia não diz que é baleia. Todo mundo fala baleia, então a gente fala baleia, mas a Bíblia não diz que é baleia, é um peixe grande, né? Provavelmente poderia ser uma baleia, né? Mas ele estava na barriga do peixe, e qual que era a maior preocupação dele ali? Era saber se ele ainda ia poder ir no Santo Templo. O que seria equivalente para nós aqui, saber se ele ainda podia ir na igreja. Tinha uma funcionária no restaurante lá em Ubatuba, que a gente dava muita risada, que aconteceu um negócio com ela lá. E é lógico que eu contando aqui, vocês não vão rir, porque a gente não sabe contar. Tinha que ouvir o jeito que ela falou, o clima do momento, o jeito que ela falou ali. Você ia passar umas 3 horas rindo sem parar. Porque ela teve um acidente, né? Quando ela ia para o trabalho. E ela chegou contando, né? O acidente que teve no caminho. Entendeu? E aí ela contou, né, que aí ela estava de bicicleta e o carro veio, bateu assim por baixo da bicicleta, levantou assim, e quando ela estava em cima do capô do carro assim, ela lembrou, ai meu Deus, quem vai avisar minha mãe que eu morri? Então ela estava em cima do capô do carro, ela estava preocupada, quem ia avisar a mãe dela que ela morreu, entendeu? O Jonas não estava preocupado, ele estava dentro do peixe, quem vai avisar meus parentes que o peixe me engoliu? Quem vai avisar meus parentes que eu morri? Não, ele estava preocupado se ele ainda ia poder ir na igreja. Se ele ainda ia ver os irmãos da igreja. Olha, irmãos, a importância da igreja. Irmãos, você não pode desistir de Deus nunca, e nem da igreja. Porque geralmente se você desistiu da igreja, fala, não desistir de Deus, mas desistir da igreja, não. Se desistiu da igreja, você desistiu de Deus também. Vamos ficar de pé.